Olá, bem-vindos novamente. Eu sou a professora Fernanda, o professor José Pinto. Nós vamos dar Geografia, Cidadania e Desenvolvimento ao 7º e 8º ano. Ora, começamos a nossa sessão, a nossa aula, por relembrar aquilo que vimos na semana passada. Fiz um pequeno registro no quadro, espero que vocês, na altura não disse nada, passou-me, mas espero que vocês tenham feito um pequeno registrozinho, porque hoje é exatamente por aí que nós vamos começar. Então, o que é que fizemos no último dia? Qual foi o tema da última aula? Recordam-se? Não estou a ouvir nada. E exatamente, as paisagens. Dentro das paisagens falámos no tipo de paisagem, se eram paisagens humanizadas ou paisagens naturais. Vamos lá exemplificar, uma paisagem natural pode ser uma floresta, uma paisagem humanizada pode ser uma cidade. Falámos também nos elementos da paisagem, ou seja, se eram elementos naturais ou elementos humanos. Na forma de observar a paisagem, podemos fazê-lo diretamente quando vocês vão, por exemplo, a uma visita de estudo, ou podemos fazer indiretamente quando estamos a observar uma fotografia. Falámos ainda no plano de observação da paisagem e, finalmente, no enquadramento das paisagens através da localização relativa e da rosa dos ventos. Ora, relativamente à aula de hoje, o tema obviamente que é diferente. Hoje vamos falar na distribuição da população mundial. Ou seja, as grandes áreas de concentração da população e os vazios humanos. Vamos exemplificar, vamos ver também num planisfério. Ora, depois ainda vamos falar o porquê da população se localizar daquela forma, porque é que há regiões com tanta população, quais são os fatores influentes e quais são as populações onde praticamente não está ninguém, quais são os fatores influentes. E para isso, para vos fazer esta análise, vou passar ao meu colega José. Então, olá. Vamos começar pelo sumário da aula de hoje, então, distribuição da população, e vamos avançar. Hoje terá a aula 2, distribuição da população. Começamos aqui com um planisfério. Já sabem que o planisfério é um mapa que representa toda a superfície terrestre, e neste planisfério, o que é que ele nos mostra? Mostra-nos a distribuição da população no planeta. Ora, cada pontinho destes, os pontinhos pretos, vale exatamente 500 mil de pessoas. Olhando para o mapa, conseguimos ver logo à partida uma série de vazios e uma série de formigueiros humanos. Há logo duas grandes manchas negras que saltam logo aqui à vista, mas depois vamos falar delas mais pormenorizadamente. Então, podemos verificar que a distribuição da população é muito desigual. Esta desigualdade deve-se a um conjunto de fatores que nós consideramos repulsivos ou atrativos. Vamos começar agora com um esquemazinho em que vamos ver, então, esses fatores condicionantes, os tais fatores repulsivos e atrativos. E vamos começar, também os podemos dividir em fatores naturais ou fatores humanos. Vamos começar pelos fatores naturais. Então, quais serão eles? Então, os fatores naturais repulsivos. Temos climas com valores extremos de temperatura e precipitação. Por vezes, as temperaturas podem ser muito extremas, tanto ao nível das positivas como ao nível das negativas, o que é um fator que pode, de alguma forma, afastar as pessoas, bem como ao nível da precipitação, com precipitações, às vezes, muito fora do comum em algumas regiões comparadas, por exemplo, com o nosso Portugal. Depois, relevo muito acidentado e de altitude elevada. Mais uma vez, o relevo pode ser um fator muito condicionante, uma vez que, a partir de uma certa altitude, torna-se muito difícil ao ser humano viver de forma permanente. Para vocês terem uma ideia, à medida que nós subimos em altitude, a temperatura começa a descer na razão de 6,5 graus por cada 1000 metros. Esta regra chama-se a regra do gradiente térmico vertical.
e aplica-se a todo o planeta. Para além disso, há outro fator muito importante aqui, que é a rarefação do oxigênio. À medida que eu subo em altitude, esse oxigênio começa a ser cada vez menos denso, o ar é menos denso, logo há menos oxigênio, e o nosso corpo está perfeitamente habituado para o nível médio das águas do mar, não está de forma alguma habituado para as grandes altitudes. Depois, outro fator muito importante, e este é lógico, é a escassez de água e de outros recursos, especialmente a água. Sítios onde não existe água são sítios muito difíceis de conseguir grande fixação humana. É quase impossível nós sobrevivermos sem água, ou então teremos certamente que arranjar forma de transportar água para essa localização para podermos sobreviver. Agora vêm as curiosidades, também para não ser só matéria. Olhem, em termos de temperaturas, eu posso vos dizer que a temperatura mais baixa registada até hoje no planeta, não quer dizer que não tenham existido outras temperaturas mais baixas, mas aquela que nós tomamos conhecimento e registámos, a temperatura mais baixa até hoje registada foi numa estação da Antártida, em Vostok, na Antártida, e o termómetro marcou qualquer coisa como menos 89 graus Celsius. Ora, isto deve ser medido com um termómetro a álcool, porque os tradicionais termómetros a mercúrio congelam a partir dos menos 39 graus. Para vocês terem uma ideia, a estas temperaturas menos 39 graus, eu se tivesse agora aqui uma panela de água a ferver e a atirasse, no espaço de poucos metros, aquela água transformar-se-ia em neve. Agora, mais mais curiosidades. A temperatura mais alta registada até hoje foi nos Estados Unidos, no Vale da Morte, um nome muito sui generis, e foi 56,7 graus. Esta temperatura foi medida como mandam as regras, foi medida ao nível do solo e à sombra. Muito bem. Agora, para o nível de altitude, para vocês terem uma ideia, a cidade mais alta do planeta é a cidade de La Rinconada, fica no Peru e tem cerca de 30 mil habitantes. E fica a 5.100 metros de altitude acima do nível médio das águas do mar. Eu posso vos dizer que se eu fosse para lá agora passar uns dias de férias, o que não seria muito aconselhável nesta altura com a pandemia que está a decorrer, mas se numa altura em que não esteja a decorrer a pandemia, se eu fosse lá passar uns dias de férias, eu posso vos dizer que durante os primeiros dias a estas altitudes eu ia me sentir muito mal, porque o meu organismo não está de todo habituado àquela rarefação do oxigênio. Bom, então isto serão os fatores repulsivos de ordem natural. Agora vamos aos fatores atrativos de ordem natural. Quais serão eles? Muito simples. Olhem, são exatamente o contrário dos anteriores. Primeiro, climas temperados e tropical úmido. O clima temperado, como o próprio nome indica, é um clima que nem é muito frio, nem é muito quente, é um clima ameno, logo são climas propícios ao ser humano. Nós, como espécie, não gostamos de temperaturas nem muito quentes, nem muito frias. O tropical úmido também tem outras razões, mas também não é um clima que seja repulsivo. Depois, relevo plano e pouco acidentado. Para a construção das nossas infraestruturas, até para praticar a nossa agricultura, é um fator essencial. Depois, a abundância de recursos naturais. Mais uma vez, precisamos de recursos para sobreviver. E a existência de rios. Esses rios dão-nos água, dão-nos facilidade no transporte, dão-nos alimento, o peixe. Aliás, se vocês pensarem um bocadinho, todas as primeiras grandes civilizações surgiram à beira de grandes rios. Se formos pensar na civilização na Suméria, Tigre e Eufrates, se formos pensar na Índia, Ganges, Indo, se formos pensar na mais conhecida, provavelmente ligada a um rio, no Egito, o Nilo, aliás, os egípcios consideravam o Nilo uma dádiva dos deuses,
porque ele simplesmente transbordava e eles nunca viam chover, uma vez que é o rio mais longo do planeta. Agora, vamos passar aos fatores condicionantes, mas de ordem humana. Vocês vão ver que eles também são muito importantes. Então, começamos, mais uma vez, pelos fatores repulsivos. Quais são eles? Então, acessos difíceis. Nós precisamos, para todas as nossas atividades, de bons acessos. Ora, se os acessos são difíceis, como é lógico, será uma região que não é de todo atrativa para o ser humano. Depois, falta de emprego. Todos nós precisamos de um emprego para mantermos o nosso bem-estar, o nosso estilo de vida. Sem emprego, não conseguimos gerar riqueza para satisfazer as nossas necessidades. Logo, áreas com pouco emprego, obviamente, não serão atrativas. Depois, áreas economicamente pouco dinâmicas. Esta está um bocadinho relacionada à anterior. Se não há dinamismo económico, logo também não se gera um emprego. São áreas que não são atrativas. E, por fim, quero dar um bocadinho de destaque a este último fator, que é o fator guerra. Aliás, a guerra pode, de um dia para o outro, transformar uma área que até ontem era perfeitamente atrativa numa das áreas mais repulsivas do planeta. Basta pensar nesta situação. Muitas das maiores migrações em massa que foram feitas ao longo do século XX foram, muitas delas, relacionadas com a guerra. As pessoas sentiram a necessidade de fugir àquela guerra e, para isso, tiveram que abandonar aquelas áreas. Aquelas áreas transformaram-se em áreas muito repulsivas. Vou agora pôr um exemplo concreto de uma dessas situações, que é o que se passou, por exemplo, com Angola, a nossa antiga colónia, que a seguir à guerra colonial entrou em guerra civil e durante essa guerra civil o que é que aconteceu em Angola? Muito simples. Foram implantados muitos campos de minas, milhares de campos de minas, e quando a guerra terminou, não tarda nada, quase há 20 anos, ela terminou em 2002, o que é que aconteceu? Nós pensámos na altura que as mortes iam acabar. Mas estávamos longe, muito longe dessa situação. Porque o que é que aconteceu? Muito simples. Procedeu-se à desminagem, foram instaladas ao longo dessas décadas de guerra, foram instaladas vários milhares de campos de minas e essas minas tiveram que ser retiradas. Ora, até 2018 terão sido desminados cerca de 2.000 campos de minas e isso terá custado qualquer coisa como 446 milhões de euros, mas ainda havia por limpar cerca de 1.000 campos de minas. E em 2018, aqui vêm os números tristes, só em 2018 essas minas acabaram por provocar cerca de 28 acidentes que causaram 19 mortes, sendo que 8 delas crianças. O que ressalva aqui é que a guerra acabou há 16 anos em relação a esta data. Ora, 16 anos depois, ainda morre gente devido a este fator que é a existência de guerra. Agora, passamos aos fatores atrativos. Mais uma vez, são quase sempre o contrário dos repulsivos. Então, a existência de boas vias de comunicação será um fator excelente para atrair população. Depois, a atividade agrícola, mais uma vez um fator de excelência para atribuir população, é necessário alimentar toda aquela população. O dinamismo económico, isto é, a existência de atividades do setor secundário e terciário que geram emprego, precisamos muito de emprego. Se não houver emprego, logo as pessoas não se vão fixar. E o passado histórico. Muitas vezes o passado histórico está relacionado com grandes aglomerados populacionais. Se pensarmos no caso da China, no caso da Índia, são lugares, áreas, que desde a antiguidade são lugares muito atrativos e têm grandes concentrações populacionais. Ora, muita população normalmente acaba por atrair mais população. Então, acabamos de dar os fatores. Agora vamos ver as áreas em si. Quais é que são as áreas mais atrativas e menos atrativas? Vamos começar pelas menos atrativas, aquelas que nós consideramos como repulsivas. Então, vamos começar então pelas regiões polares e subpolares,
que eu costumo dizer aos meus alunos que são os desertos gelados. Ninguém gosta de lá morar, por razões óbvias, faz muito frio. Depois, o oposto, os grandes desertos quentes, também, mais uma vez, repulsivo, porque o fator temperatura e muitas vezes falta de água afasta as pessoas. Depois temos as grandes florestas úmidas da zona equatorial. Pode não parecer, mas são zonas também muito repulsivas. Já vamos ver porquê, mas posso-vos dizer que não é muito fácil fixarmos grandes quantidades de população, por exemplo, numa selva como a Amazónia. Há uma série de razões que impossibilitam essa realidade. Depois, áreas de grande altitude, eu já vos falei também que o frio e a falta de oxigênio acabam muitas vezes por afastar as populações. Agora, vamos ver o contrário. Áreas de concentração demográfica, aquilo que eu chamo os formigueiros humanos. Então, começamos pela Ásia Oriental, que corresponde, grosso modo, à China e aqueles países ali à volta, Japão, Coreias. Depois, Ásia Meridional, Índia e seus vizinhos. Depois ainda surge a nossa Europa, Europa Ocidental e Central, e o Nordeste dos Estados Unidos da América. Estes são os principais focos populacionais do planeta, onde mais de metade da população do planeta reside. Depois há outros focos mais pequenos que eu vos direi lá para a frente e explicarei. Então, voltamos aqui ao nosso mapa com a densidade da população, em que cada pontinho, já recordando, vale cerca de 500 mil de habitantes. E começamos então lá em cima, nos extremos, lá em cima com o Alasca e o norte do Canadá como sendo áreas extremamente repulsivas, a própria Groenlândia também, e a Sibéria e aquela parte norte da Península da Escandinávia. Depois a sul, o que é que nós temos? Temos a Antártida, o tal continente que não tem uma civilização, não há ninguém no planeta que possa dizer que ele, o pai e o avô nasceram todos na Antártida. As pessoas, a maior parte das pessoas passa apenas uns meses na Antártida e depois regressa às suas casas. São basicamente cientistas. E está aqui uma imagem da Antártida, como podem ver, uns icebergs e lá ao fundo enormes massas de gelo em cima do continente. Agora, quais são os fatores que tornam então esta área repulsiva? Então vamos só repeti-los, porque já falámos sobre eles. Então dominam os climas frios de latitude, isto é, o frio relacionado com o facto de estarmos muito a norte ou muito a sul. Outro fator importante é que durante uma parte do ano, quando estamos muito para lá dos círculos polares, podemos ter ou noites quase eternas, ou então dias que nunca acabam. Por exemplo, podemos ter o sol da meia-noite. Há um dia por ano em que no Polo Norte é todo ele dia e um dia por ano é aquele em que é todo dia noite. Depois vai lentamente invertendo a situação e, claro, no hemisfério sul será exatamente o contrário. Depois, os solos permanecem gelados a maior parte do ano. Falo aqui de um conceito que é o conceito de permafrost, em que, por exemplo, na Sibéria é muito comum, a camada superficial do solo durante os primeiros metros está congelada, o que torna mesmo muito difícil nós conseguirmos fazer uma escavação. Depois, passamos para os desertos quentes. São vários, eu vou só passar por eles muito rapidamente. Temos o Mojave, temos o deserto que fica no continente americano, temos também no continente americano, mas na América do Sul, o Atacama. Depois temos o deserto do Saara, em África, o mais conhecido a nível do planeta, que toda a gente sabe. Temos também o Kalahari. Depois, na Península da Arábica, temos o Rub al-Khali. Depois temos o Karakum, já na Ásia. O Taklamakan, o deserto do Gobi, já relativamente perto da China, ou mesmo na China. E o grande deserto australiano, na Austrália. Ora, quais é que são os fatores? Temos aqui uma imagem do deserto de Saara. Quais é que são os fatores que condicionam então aqui? Então, temos o clima quente e seco, com grandes amplitudes térmicas diárias.
temos os solos de areia ou pedregosos aliados a grande escassez de água que inviabilizam a agricultura. Serão aqui os dois grandes fatores que transformam esta área numa área extremamente repulsiva. Avançando agora para as grandes florestas das zonas úmidas, na região equatorial, temos a Amazónia, a floresta do Congo e a floresta da Indonésia, Bornéu e Nova Guiné. O que é que nós podemos dizer em relação a estas áreas? Temos aqui uma imagem da Amazónia. Temperaturas são elevadas e a chuva muito abundante ao longo do ano inteiro. Os níveis de umidade estão quase sempre perto dos 100%. Há proliferação de bactérias e insetos que podem transmitir uma série de doenças e os solos, ao contrário do que seria imaginável, do que poderíamos pensar, os solos são muito pouco profundos, logo não são propícios à agricultura. Dão normalmente 2 bons anos de culturas e depois começam a erodir-se muito facilmente, uma vez que são pouco profundos. E chegamos agora, por fim, nas áreas repulsivas, às áreas de grande altitude. Temos as montanhas rochosas, os Andes e os Himalaias. Os Himalaias, onde fica o Monte Everest, a montanha mais alta do planeta, com os seus 8.848 metros, e também onde ficam as primeiras dezenas de montanhas mais altas. Aliás, todas as montanhas acima dos 8.000 metros são todas nos Himalaias. Cá temos uma imagem do Monte Everest e quais é que são os fatores repulsivos. Então, a difícil acessibilidade, o relevo muito acidentado, solos pobres, o clima muito frio devido ao tal efeito do gradiente térmico vertical e a rarefação do ar com a altitude. À medida que subimos em altitude, o ar é cada vez mais rarefeito, o que dificulta a nossa vida. Agora, passamos às áreas atrativas. Começamos pela Ásia Oriental, a tal que eu vos disse que era composta pela China, Japão e países ali vizinhos. Aqui temos uma imagem de uma rua chinesa e quais é que são os fatores? Então, climas de temperaturas adequadas à vida humana, certo? Solos férteis e extensas planícies aluviais. É preciso solos muito férteis para alimentar cerca de 1.350 milhões de chineses. Acessibilidade natural, são áreas acessíveis. A obtenção de 2 ou mais colheitas de arroz anuais. Eles conseguem a proeza de, num ano, conseguirem tirar 2 ou mais colheitas. E ainda o elevado crescimento natural. E, mais recentemente, a expansão da indústria e dos serviços. Toda a gente hoje sabe que boa parte dos produtos que usamos no dia-a-dia são produzidos nesta região. Agora, chegamos à área meridional, à Ásia Meridional, que é a Índia e os países ali à volta, por exemplo, o Bangladesh será um deles. Temos aqui uma rua e, mais uma vez, eu vou só passar muito rapidamente pelos fatores que eles são exatamente iguais aos fatores da China, que é climas de temperaturas adequadas à vida humana, solos férteis e extensas planícies aluviais, acessibilidade natural, obtenção de 2 ou mais colheitas anuais de arroz, o elevado crescimento natural, a expansão da indústria e dos serviços. Agora, chegamos à Europa Ocidental e Central. Temos aqui uma imagem da Alemanha e quais é que são os fatores relevantes aqui? Os climas temperados, climas que nem são muito quentes nem muito frios, vastas planícies de solos férteis mais uma vez, o elevado desenvolvimento humano, são áreas de elevado desenvolvimento humano, a intensa imigração, são áreas muito atrativas para os imigrantes e a acessibilidade, também são áreas muito acessíveis. Passamos agora para o último ponto, o Nordeste dos Estados Unidos, com exatamente as mesmas características, climas temperados, vastas temperaturas de solos, vastas planícies de solos férteis, elevado desenvolvimento humano, intensa imigração e uma excelente acessibilidade. Agora, acrescento mais alguns pontos de grandes focos populacionais, não tão grandes como os últimos, mas relevantes. Por exemplo, indo da esquerda para a direita, a área urbana da Cidade do México, a área litoral da América do Sul, o Golfo da Guiné já em África, o Médio Oriente, incluindo ali a região também do Egito, e a Indonésia. São os focos secundários também com grandes quantidades populacionais. Agora, chamo só a atenção aqui muito rapidamente
para que o crescimento populacional do planeta está a avançar a uma velocidade tão grande que eu, quando comecei a dar aulas, há perto de 20 anos atrás, festejei com os meus alunos o habitante 6 mil milhões. Cerca de 13 anos depois, voltei a festejar o habitante 7 mil milhões, quer dizer que em 13 anos subimos 1.000 milhões. Atualmente estamos nos cerca de 7.500 milhões de habitantes. A população está a crescer a um ritmo mais ou menos de 13 a cada 13 anos mais 1.000 milhões. Isto vai acabar por esgotar os recursos, eles não se podem regenerar à velocidade que nós queríamos, à velocidade que a população cresce, a população está a crescer de forma explosiva e o que acaba por acontecer é muito simples. Atualmente estamos a consumir recursos equivalentes a se tivéssemos 1,7 planetas. Estima-se que se este crescimento continuar, vamos em 2050 estar a consumir recursos equivalentes a 3 planetas. Ora, isto tudo, o que é que nos vai trazer? Vai-nos trazer que os países em desenvolvimento, onde ainda não se conseguiu controlar o crescimento populacional, vão ter problemas. E estão a crescer mais rápido que os seus próprios recursos, tal como aquela imagem indica. Quais serão esses problemas? Falta de água, erosão dos solos, destruição das florestas, poluição do ar e dos recursos hídricos, degradação das zonas costeiras e estes são apenas alguns dos problemas relacionados com o sobrepovoamento do planeta e o consumo sem regras dos nossos recursos. Agora, se estes problemas não forem resolvidos, o que é que nós vamos ter? Muito simples. Vamos ter, a humanidade vai enfrentar um ambiente em crescente degradação e poderá mesmo ser confrontada com um desastre ecológico global. Agora, temos uma série de imagens que vocês teriam que analisar. Primeira imagem, e teriam que... o exercício é seriar as imagens como sendo pertencentes a áreas de concentração populacionais, de enormes concentração, ou então de vazios humanos. Eu vou-vos então dar um tempinho e proceder então às respostas. Então, para quem colocou que na imagem número 1, onde está um senhor num campo de arroz, colocou áreas de concentração demográfica, os meus parabéns, porque a agricultura permite enormes concentrações demográficas. Depois, para quem para a área da cidade colocou concentração demográfica, mais uma vez, os meus parabéns. Para quem colocou nesta área, uma espécie de deserto montanhoso, quem colocou os vazios humanos, também acertou. Para, mais uma vez, uma rua muito movimentada na Índia, para quem colocou uma concentração demográfica, mais uma vez, os meus parabéns. E para quem colocou aqui, no caso da floresta muito densa, uma floresta tropical, os vazios humanos, também acertou, os meus parabéns. E, para terminar, quem colocou na área correspondente a uma paisagem industrial, concentração demográfica, também acertou. Mais uma vez, os meus parabéns. Agora, para terminar, vamos analisar o caso português e no caso português o que é que nós podemos ver? Muito simples. No caso português, as áreas mais atrativas são o litoral e podemos falar em especial no litoral 2 pontos, há uma bipolarização, a região do Porto e a região de Lisboa e os fatores importantes aqui que explicam esta grande concentração, clima mais úmido e ameno, o relevo menos acidentado, os solos mais férteis, a agricultura mais moderna e produtiva, grande número de cidades, o grande desenvolvimento de atividades económicas com maior oferta de emprego, a maior acessibilidade natural. Agora, o contrário, no interior. O que é que nós temos? Temos áreas menos povoadas e nessas áreas menos povoadas o que é que temos? Temos um clima mais seco, temos um relevo mais acidentado, temos os solos mais pobres e menos propícios à agricultura, temos também um menor número e dimensão das cidades e áreas urbanas, o fraco desenvolvimento da atividade económica e menor oferta de emprego e a menor acessibilidade natural. Para terminar, deixamos-vos uma perguntinha.
A perguntinha é para responder, nós daremos a resposta provavelmente numa das próximas aulas. Adeusinho. Fiquem bem. Fiquem bem. E protejam-se.